Vamos, galera, mulheres. Vamos, galera, mulheres. Girl Power, porra. Ai. Gente, a gente não pode rir. A gente tá meio Tia Carmen e Lúcia essa semana. Primeira coisa, hoje vai com barulho da rua. Tá muito quente em São Paulo. Porque tá 70 graus. Sim. Então vai com barulho da rua mesmo. Graus, 70 graus. Isso. Alegria é uma coisa que dura pouco, né? Efusividade, enfim. Sim. Semana passada a gente tava aqui todo efusivo de voltar pra academia e voltar a fazer exercício. Você foi 4 dias semana passada, né? 4 dias semana passada e 1 dia essa semana. Você foi segunda, terça, quinta e sexta. E segunda dessa semana. E segunda dessa. Eu fui segunda, terça eu não fui, porque foi o dia que eu fui fazer um exame de sangue. Mas de qualquer forma, terça não é um dia que eu pretendo ir, né? Porque terça e quinta eu já tenho pilates. Aí quarta a gente, lembrando que o Telo precisa ir para eu ir também, porque por enquanto ainda tô indo de acompanhante dele. E aí como você tem aula de japonês, você não foi na quarta. Aí eu fui com você na quinta, ainda que eu tivesse pilates à noite. Enfim, fiquei todo quebrado, né? Porque academia de manhã, pilates à noite, eu não conseguia nem me mexer depois, né? Mas pasmem, eu fui na sexta. Sim. Com o Telo. Só que o que aconteceu na sexta? Voltei da academia, sentei aqui, comecei a trabalhar e começou a me dar uma tosse. Muito mais frequente do que a minha tosse, que já é habitual e diária da vida. E tossindo, e garganta meio esquisita. E aí comecei a dar uns espirros, apareceu umas coriza. Eu falei, pronto. Exato. Em plena sexta-feira, porque além da alegria, né, ser uma coisa que dura pouco, a gente sempre se fode, né, o proletário, porque ao invés de ficar doente durante a semana para poder faltar no trabalho, fica doente na véspera do final de semana, né? Exato. Enfim. E aí foi piorando. Na sexta à noite eu não conseguia dormir, porque eu não conseguia ficar deitado. Quando eu deitava, a tosse ficava pior. Aí levantei da cama, era o quê? Era 1 e pouco da manhã, quase 2, não sei. Falei, vou sentar no sofá. Aí eu resolvi rever um filme que eu queria rever há algum tempo, que é Psicopata Americano, um bom filme, inclusive. Um ótimo filme pra se assistir às 2 da manhã sozinho em casa. Enfim, vejam. Mas é aí que tá, Psicopata Americano não é um filme de terror. É um filme de terror, tem um cara entrando na casa das pessoas matando elas. Ele não entra na casa de ninguém. Enfim, o assunto não é esse. Tá. Ótimo filme, vejam. Ironia a toda prova. É um dos filmes mais irônicos que eu já vi na vida. Enfim. Aí eu assisti o filme até 4 da manhã, eu acho. E aí eu meio que deitei no sofá em cima de um monte de almofada pra não ficar tão deitado assim. Mas nossa, era uma tosse tão absurda que eu cheguei perto de vomitar várias vezes. Sim. De tão forte que tava a tosse. E aí acordei sábado todo fodido, com uma febre baixa, mas uma febre. Tinha vários planos, várias coisas que eu queria fazer no final de semana, que eu não consigo fazer durante a semana porque eu estou trabalhando. Não pude fazer no final de semana também, né? Exato. Mais um dos problemas aí do proletário. Enfim. E aí fiquei todo cagado. Domingo eu comecei a melhorar, mas o que aconteceu? Na segunda, já estava agendado há algum tempo um negócio lá do meu trabalho, que a gente segue trabalhando remoto, mas algumas vezes, assim, por mês, pelo menos uma vez por mês, a gente vai fazer alguma coisa, alguma atividade para trabalhar junto no escritório. E segunda-feira era esse caso. Então, como eu tava com aquela tosse muito esquisita, coriza, febre, eu falei, é melhor fazer um teste de Covid, porque ainda que eu esteja me sentindo melhor e que eu possa ir trabalhar amanhã, presencial, eu não quero contaminar ninguém. Sim. Né? Aí fiz o teste antígeno de farmácia mesmo, deu negativo.
E aí até mandei mensagem pra minha chefe explicando, tô gripado, tô tossindo bastante, vou ficar de máscara. Todo mundo vai ficar de máscara, na verdade. Mas só pra avisar, né? Não é Covid e tal. Ela falou, se não é Covid, se você tiver se sentido bem, se você não estiver se sentindo mal e quiser ir, por gente, tudo bem. E eu fui, foi legal e tal. Só que aí o que aconteceu na segunda-feira? O que aconteceu na segunda-feira é que no domingo eu já tava começando a, ficar um pouco de coriza, aquela coisa. Na segunda-feira eu acordei e fui na academia. Mas acho que, sabe, eu acordei tão, e fui na academia, que eu tava meio que no embalo. E aí, eu nem senti. Quando eu fiz esforço físico, eu cheguei em casa e tomei banho, bateu. Aí foi o famoso bateu. Eu até achei, falei com o Rodrigo, falei, às vezes não foi a gripe de você que eu peguei, às vezes foi a academia que pegou pesado e eu não consegui. Só que foi estranho, porque segunda-feira é o dia que eu malho a parte de cima do corpo. E o que tava... Dá uma passadinha aqui. Encosto. Mais pra baixo. Mas aí o que tava doendo era a parte de baixo, eram minhas pernas que estavam doendo. Horrores. E aí eu falei, bom, então não é academia, porque eu não fiz nada com as pernas na academia hoje. Então não faz nem sentido que seja. E aí fiquei atropelado segunda e ontem. Ontem eu tava bem mal. Cheguei do trabalho na segunda, ele tava prostrado no sofá assistindo Naruto. Não era Naruto, menina, era Shaman King. Era um anime. Tava, assim, assistindo, né? Eu tava quase dormindo. Por muito pouco eu não dormi antes de você chegar. E aí na terça-feira eu estava atropelado. Só que, aí você pensa, mas Telo, você é proletariado e deu a sorte de ficar doente durante a semana. Por que você só não ficou na cama convalescente? A questão é que sexta-feira eu entro de férias. E aí eu vou ficar bastante tempo fora. Pela primeira vez em muito tempo eu vou ficar bastante tempo fora. Então... eu não quero ter que adiar as minhas férias pra fazer alguma coisa. Então eu fui na força do ódio trabalhar. E rolou. Até que rolou. Que é o capitalismo. Rendi tanto quanto eu poderia render? Não. Mas até aí, né? Mas enfim. Esse foi o resumo da nossa semana. Estamos bem melhores, como vocês podem perceber. A tosse ainda ficou. A tosse ainda tem um residual, mas enfim. Mas estamos tomando xarope. Mas a sensação de morte, febre, passou. Aí, tá vendo? Não pode rir. A tosse tá aí ainda. Mas enfim. Mas o que aprendemos disso? Fazer academia deixa as pessoas doentes. Exato. A correlação é exatamente essa. É isso assim aí. como beber água dá câncer. De onde vem essa correlação? Todo mundo que teve câncer até hoje bebia água. Faz sentido. Logo. Beber água dá câncer. Exato. Entendi. Faz bastante sentido. Fonte, tu sabe da onde. Mas a gente já vai voltar pra academia amanhã. Vamos voltar depois do carnaval. Não. Eu vou voltar amanhã. Oh, meu Deus. Tá bom. Não, mas que amanhã é o dia mais divertido. Que é o dia de cardio só, não tem que fazer nada. Eu não vou porque eu prefiro estar bem pro Pilates à noite. Tá bom. E aí, se eu fizer o Pilates e continuar me sentindo bem, eu vou na sexta. Bom. E eu só posso ir mais uma vez com você. 2. Mais 2 vezes comigo. Isso. Eu vou ter que fazer minha inscrição. Como um Neandertal. Como uma pessoa que quer frequentar mais que 5 vezes por mês. Exato. Mas é isso. Sim. E aí, que hoje o nosso assunto que a gente trouxe para a mesa para falar. Mas pra gravar? Eu espero que sim. Pois tá tudo certo. O assunto que a gente trouxe para a mesa para poder conversar é Pokémon. Eu até vesti a camiseta do Rodrigo veio com a minha camisetinha de Pokémon. Ele que ofereceu, inclusive. Sim. Eu tava com uma camiseta horrorosa. Gente, se vocês vissem os trapos que a gente usa pra trabalhar. O Telo usa umas camisetas que tem tipo. A camiseta inteira é um furo. Isso quando eu uso camiseta. Isso quando você. Como eu participo de muita reunião com cliente com câmera, então eu uso umas camisetas que estão ali no perrengue, mas que dá pra disfarçar que tá tudo bem.
sabe? Por exemplo, não tem furos, não tem manchas, né? As do Telo tudo furado, tudo rasgado de unha de gato, manchada. Mas é pra ficar em casa. É que você tem essa sorte de não ter que abrir câmera pra fazer reunião. De vez em quando eu preciso abrir câmera, mas assim, a minha câmera pega, sei lá, daqui pra cima. Então, tipo, tá suave. A maior parte das vezes vai estar, sei lá, uma... Não é manga esse aqui, como chama? Gola. Uma gola meio esgarçada. Mas aí o bom de ter a barba grande é que a gente faz assim, não aparece. Meu Deus do céu. Tá, eu não vou ficar gastando roupa nova pra ficar trabalhando de casa. Não, isso eu concordo. Eu não gasto roupa nova. Assim, também. Sendo bem honesto, eu só não faço isso porque os gatos, né, são meio loucos, assim, tem umas unhas meio afiadas. E sei lá, tipo, né, de vez em quando a gente precisa ir lá na portaria buscar uma coisa, mas eu, por mim, trabalhava pelado. Eu tô na minha casa. Justo. Né? Mas, enfim. Nu em pelo. Exato. Aí, viemos aqui porque compramos Pokémon, né? O Rodrigo faz uns anos aí, ele já contou aqui nesse podcast que ele entrou nessa febre das garotadas aí, que é o Pokémon. Contei. Acho que já, não? Acho que a gente nunca falou sobre isso. Então ótimo, a gente vai poder falar sobre isso hoje. Tenho certeza, enfim. Mas o Rodrigo, um tempo atrás, conheceu a magia dos Pocket Monsters e entrou nesse mundo das drogas. E aí, mais recentemente, né, lançou o Pokémon novo pro Switch, que é o Pokémon Legends Arceus, que eu me recuso a falar assim, porque assim, eles estão falando Arceus, porque eles estão querendo fazer o retcon de que a pronúncia do nome do Arceus é Arceus, mas nunca foi, inclusive em japonês é Arceus. Então não vem com essa de Arceus, é Arceus. Mas aí compramos e aí, beleza, falei com o Rodrigo, falou, quer comprar e tal, a gente divide. Ótimo, bom, porque né, o jogo de Switch é uma facadinha, R$300. Mas beleza, vamos dividir. Aí comprei, Rodrigo, nada de jogar. Até que ele jogou e odiou. Não é que eu odiei. É que assim, qual que é a minha história com Pokémon? Não é da minha época, né? De criança ou de jovem. Você já tava na faculdade quando saiu o Pokémon. Então, uma coisa que eu não peguei quando surgiu, quando explodiu. Quando surgiu, não necessariamente, né? Mas quando explodiu aqui no Brasil. O desenho, os filmes, os jogos, enfim. Então eu não peguei na época. Só que aí conheci o Telo, ele sempre gostou muito, ele sempre jogava, mas até aí também eu não tinha me interessado tanto. Até que saiu o Pokémon GO, que era aquele joguinho de celular. Existe ainda. Sim, né? Existe, é bem grande ainda. Mas eu já tinha parado de jogar um tempo, aí eu voltei a jogar, aí veio a pandemia e aí perdeu completamente sentido, né? Mas logo quando foi lançado eu instalei e eu joguei. Só que qual que é o lance? O Pokémon GO, ele é extremamente simples. Sim. Né? E quando ele começou, né, depois foram disponibilizadas outras dinâmicas de você fazer raid, de você batalhar com um amigo, de você batalhar com pessoas aleatórias, enfim. Mas antes ele era basicamente só o colecionismo. Né? Você tinha que pegar Pokémon e... Que é o lema da franquia, agora get them all. Mas era basicamente, você tava andando ali pelos lugares, eles brotavam e você pegava. E aí sempre tinha aquela coisa do tipo, putz, nossa, apareceu um tal aqui que é difícil de aparecer e só aparece de vez em quando, ou só aparece em determinados lugares, tal. Já aconteceu de eu descer de ônibus pra ir pegar Pokémon que era difícil de aparecer e eu tinha que aproveitar aquela oportunidade e não consegui pegar, inclusive. Desci do ônibus à toa. Então ele era basicamente isso, era a coisa do colecionismo, né? E aí só depois que surgiram as outras dinâmicas. Isso não tem absolutamente nada a ver com os jogos de Pokémon. Aí você vai saber falar melhor sobre isso. Então, porque assim, os jogos são bem antigos, né? Os dois primeiros,
que é o Red e o Blue. Aliás, o Red e o Green, né? Que são os primeiros jogos que lançaram no Japão. Eles lançaram em 95? 95? Acho que 95. Deixa eu procurar aqui. Se eu não me engano, foi aniversário de 25 anos, faz pouco tempo. Acho que é 95. Confirma aí pra mim. Mas... e eles lançaram e, tipo, eram os 150 primeiros Pokémon, né? Aquela coisa clássica e tal. E, tipo, a ideia de Pokémon sempre foi ser um RPG japonês. 96. 96, né? Sempre foi ser um RPG japonês. Então, tipo, batalha em turno, toda aquela coisa e tal. O completionismo da coisa, a coisa da coleção, era adicionado ao RPG japonês. Entende? Do tipo, a base no começo, ele era pra ser um jogo de RPG japonês que tinha esse plus a mais de você poder colecionar os bichinhos. Só que aí, obviamente, acho que aconteceu o óbvio, que as pessoas meio que gostavam, achavam ok o RPG, mas a graça de Pokémon nunca foi o RPG em si. Era o fato de que tinham 150 bichinhos. Então você podia ter o seu favorito, você podia decorar os nomes deles, sabe? Tinha toda aquela coisa. Então, com o tempo, realmente eles conseguiram o que eles queriam. Porque assim, desde o primeiro jogo, o objetivo final é você completar a sua Pokédex. Só que meio que no início eles te falavam isso, tipo, o seu objetivo é completar a Pokédex, tá? Desculpa, gente, tá foda. Mas, querendo ou não, o jogo terminava, entre aspas, quando você vencia todos os ginásios, vencia a Elite dos 4, e é isso aí, parabéns, valeu. Só que depois você vai percebendo que, na verdade, hoje em dia, por exemplo, o Legends Arceus, quando você termina a história do jogo, aí que ele começa de verdade. Porque, tipo, na história você tá fazendo a história porque, tem que fazer. Depois você vai capturar Pokémon, que é a graça, é capturar Pokémon. E aí, tipo, eles foram adicionando mecânicas aqui e ali com o passar dos anos. Tipo, sempre foi tendo uns incrementos, sabe? Então, do tipo... E sempre aumentando a quantidade, né, de Pokémon. Toda geração ia aumentando. Então, tipo, a segunda geração, que é a de Johto, adicionou 100 Pokémons novos. Aí a terceira, se eu não me engano, adicionou, tipo, 120. E essa era uma dinâmica que tinha em Pokémon GO também. Sim. Primeiro teve só os de canto, depois entraram os de Johto, e aí eles iam liberando novos Pokémon pra você capturar. Isso. Nessa mesma dinâmica dos RPGs, dos jogos mesmo. E aí eles foram adicionando coisas. Então, por exemplo, a partir do Gold Silver, que foi o segundo Gold Silver e o Cristal, eles adicionaram outras dinâmicas. Tipo, eles adicionaram dia e noite, que era uma coisa que não tinha antes. Então, a partir do momento que tinha dia e noite, tinha um Pokémon que só... Tinha Pokémons... Aliás, isso é uma outra coisa também, pra quem não sabe, Pokémon não tem plural. Pokémon já é o... Pokémon já é o plural. Então, tipo, tem Pokémon que só aparece de noite, tem Pokémon que só aparece de dia, tem Pokémon que só evolui à noite, tem Pokémon que só evolui de dia. Então já começaram a variar. E na terceira geração incluíram... É como na vida, né? Tem as gays que são da noite, tem as gays que são do dia. Exato. Tem as gays do after e as gays do brunch. Tem as gays que só evolui à noite. Com pedra. Depois do padê, enfim. Exato. Pokémon e o universo gay são coisas bem similares, assim. Tem Pokémon que só evolui quando você xoxa um item neles. Tá vendo? Entendeu? Tem várias correlações aí. Mas eles foram incrementando. Mas a parte de batalha sempre foi basicamente a mesma. Que o Pokémon tem um tipo ou dois. Ele pode ter... Não tem nenhum Pokémon que tenha 3, né? Tem umas regrinhas, mas enfim. Todos eles têm no máximo 2 tipos. Eles têm 4 golpes. Esses golpes também têm tipos e alguns tipos são fortes contra outros. Que é uma coisa que não me entra na cabeça. Justamente porque eu vim do Pokémon GO. Eu devo ser uma espécie muito rara de pessoa que joga Pokémon, porque eu acho que ninguém veio do Pokémon GO. Veio? Você acha? Nossa, Pokémon GO foi gigantesco.
É o maior jogo mobile da história. É verdade, né? Em número de usuários, né? Não em arrecadação. Só que aí, pra mim não faz sentido nenhum isso, porque como no Pokémon GO não tinha batalha, e mesmo quando lançaram as batalhas de raid, isso, o tipo do Pokémon não fazia necessário, fazia diferença, vai. Mas ainda assim, na época eu não conseguia aprender. Então, eu não consigo assimilar essas questões dos tipos, qual tipo que é melhor que o outro, e etc. Qual golpe que é melhor que... considerando os golpes que o Pokémon tem e os golpes do adversário, qual golpe que é melhor você usar, além fazendo também essa combinação com o tipo. Eu cago pra essas coisas. Então, quando eu tenho que lutar num jogo real de Pokémon, não o Pokémon GO, eu cago pra essas coisas. Então eu pego o meu Pokémon mais forte, com o level mais no talo ali, e ponho pra brigar com qualquer um que tiver ali. Se der certo, deu. Se não der, eu troco no meio da batalha, ou eu morro, ou acontece o que tem que acontecer. Mas eu não fico me preocupando, não. Então, mas uma coisa também que sempre deixou as pessoas meio assim é que, assim, nos jogos de Pokémon, num geral, essa sua estratégia funciona. Porque como eles têm que ser extremamente abrangentes... Tanto ela funciona que eu terminei o Sword and Shield muito fácil. Sim. Então, funciona porque, assim, pensa, o jogo tem que funcionar pra uma criança e pra uma pessoa... e pra uma pessoa que tá jogando Pokémon desde o primeiro, que é o meu caso. Então, tipo, ele tem que funcionar pros dois. Então, o nível é bem fácil, assim, sabe? Tipo, tem umas lutas que às vezes vai ser um pouquinho mais difícil, assim. Mas, no geral, se você tiver um Pokémon forte... taca lá e foda-se. Quando são lutas que estão ali na história, na quest que você precisa terminar para completar o jogo, é fácil. Agora, quando você vai, por exemplo, lutar contra uma outra pessoa, ou quando você termina a missão e aí você sai catando o resto dos Pokémon que faltam, que você não conseguiu pegar ainda, aí a coisa já vai ficando mais difícil. Aí sim. Você já precisa realmente ter um pouco mais de conhecimento dessa questão de que tipo é melhor contra qual que é o melhor golpe, etc. Sim. E eles ainda facilitaram isso, que, por exemplo, desde do Sword and Shield e agora também no Arceus, do lado do golpe tá escrito se ele vai ser super efetivo, se ele vai ser fraco. Isso não tinha nos outros? Não. Nossa, eu nunca ia conseguir jogar os outros. Você tinha que lembrar. Não, tinha uma coisa que era ainda mais difícil nos outros, que era o seguinte. Que assim, os Pokémons têm os 6 status deles, né? Que no Pokémon GO também era diferente, mas o Pokémon tem os 6 status, que é HP, ataque especial, defesa especial e agilidade. E speed. Aí, houve um tempo em que golpes de um determinado tipo eram sempre especiais, né, que na época chamava de mágico, e golpes físicos. Então, por exemplo, golpe lutador era sempre um golpe físico. Golpe de gelo era sempre um golpe especial. Só que isso tinha um problema, que é, por exemplo, o Sneasel, que é um Pokémon que eu adoro da segunda geração. O Sneasel, ele é gelo e noturno. Você lembrou do gelo? Lembrei. Depois eu te conto isso. Mas enfim, o Sneasel, ele era gelo e noturno. Só que nos status do Sneasel, ele tem um ataque especial fraquíssimo. Mas o ataque dele é o grande destaque. Assim, a velocidade é o grande destaque, mas o ataque dele é bem alto. Só que ele era um Pokémon inútil. Ninguém usava ele. Por quê? Todos os golpes que ele aprendia e que eram mais fortes que ele usava, eram todos especiais. Então eles sempre iam ser golpes fracos, porque ele não tinha um ataque especial alto. E aí eles mudaram, eu não lembro em qual geração que isso mudou, mas agora do lado do golpe lá tem tipo ou uma explosãozinha ou uns círculozinhos assim pra mostrar se é um golpe especial ou se é um golpe físico. Então você pode até escolher, então, um Pokémon de fogo tem um ataque alto, então eu vou deixar golpes de fogo físicos nele, porque aí vai causar mais dano. Então tem toda essa coisa assim. Mas antes era bem menos acessível. Ainda tem umas coisas que são um pouco acessíveis, que eu acho que o jogo não conta pra ninguém. Quem é fã sabe, mas por exemplo, eu duvido que você saiba que existe uma coisa chamada stab. Claro que não. Que é o seguinte:
Se você pegar 2 Pokémon que tem ataque 200, por exemplo, e usar Flamethrower, lança-chamas com os 2. Um Pokémon é de fogo e o outro Pokémon é de elétrico, sei lá, mas ele aprende Flamethrower. O do Pokémon de fogo tira mais dano, porque ele tem Stab, que é, se você tá usando um golpe que é do mesmo tipo do seu Pokémon, esse golpe causa mais dano. Tá vendo, gente? É muito complicado. E assim, sempre que eu entro em luta, eu uso golpe físico. Eu uso golpe que ataca e tira energia. Ah, sim, mas nos jogos... Eu acho uma perda de tempo aqueles golpes que o seu Pokémon ele não ataca e ele não tira dano, mas ele reduz a defesa do oponente. E aí na próxima rodada, quando você atacar, talvez você tire mais energia. Porque... Você vai tirar. Hã? Você vai tirar. Porque ele tá com defesa baixa. Eu acho uma perda de tempo perder uma rodada fazendo isso, sabe? Então, mas realmente, você jogando contra o computador, na maioria das vezes contra a máquina. Contra a máquina, na maioria das vezes é uma perda de tempo. Mas, por exemplo, eu tinha um time... Vamos lá. Eu participei durante um tempo de campeonatos. Ah, eu não sabia disso. Eu não te contei isso. Eu acho que não. Na época do Pokémon Gold Silver, eu participava de campeonatos no Anime Festival, lá em BH. E eu tinha um time... que na época tinha tipos diferentes de campeonato. E aí tinha o campeonato normal e tinha o campeonato monotype. Que era tipo, o seu time tinha... Da fanfic ali da gente brincando como adolescentes, crianças, era como se você fosse um líder de ginásio. Mas assim, a ideia é, você tinha que fazer um time de um tipo específico e você podia ter no máximo 2 Pokémon que não fossem desse tipo dentro do time. Todos os outros tinham que ser. E aí eu tinha o meu time noturno na época da 2ª geração, que era muito roubado. Tipo assim, eu tinha... Tipo... Desculpa, gente, tá muito chato isso, mas... Meu time era o Crobat, o Gengar, o... Crobat, Gengar, Sneasel, Tiranitar, Houndoom e o... Como que é o nome dele? Descreve. Murkrow. E aí a minha estratégia era, começava o começo da batalha, já ia com o Crobat. E aí o meu Crobat tinha 4 golpes, nenhum deles era de bater. Um deles era um golpe que eu nem lembro se ele existe mais, mas era tipo, ele aumentava a evasão do seu Pokémon e velocidade. Ah não, tem ainda, que é o Double Team. Isso era num jogo de videogame ou era um RPG que você jogou? Não, era jogo de videogame, um Game Boy contra outro Game Boy. Ah, tá, ok. Tipo, eu usava Double Team. Esse é que era tipo uma galera jogando RPG? Não. Você é meu Crobat, eu sei o golpe tal, e agora você vai perder tanto. Não, mas também tem isso, eu vou chegar lá. Eu tenho certeza que tem. Aí, tipo, eu usava Double Team, que aumentava a evasão dele. E o Crobat é muito rápido, então ele normalmente atacava primeiro. Aí, além disso, eu usava com ele o golpe Charm, se o Pokémon fosse do sexo oposto, que o Charm naquela época, eu não sei nem como é que tá hoje, mas o Charm naquela época ele fazia com que o Pokémon oponente tivesse 25% de chance de não atacar. Aí, depois disso, eu tinha um outro golpe dele que eu usava, que era o Super Sonic, para deixar o outro Pokémon confuso. Então ele já tinha menos 25% de chance de me atacar. E aí o último golpe era Baton Pass, que é tipo... esses status que você coloca no Pokémon são invisíveis. Então normalmente eles somem se você troca de Pokémon. Não é tipo Poison, essas coisas continua se você troca. Mas tipo, aumentar a evasão, aumentar essas coisas, some se você troca o Pokémon. E aí o que acontece? Eu forçava o cara a trocar o Pokémon dele e ia deixando... Só que assim, o Crobat tava com tanto Double Team que nada acertava ele, nenhum golpe acertava ele. E aí, tipo, eu ficava só deixando o time dele inteiro confuso, obrigando ele a trocar. Quando ele chegava no Pokémon mais fortão dele, os mais fortes, normalmente ele ia usar um golpe elétrico contra mim. E aí eu tinha o Gengar, que na época tinha meio que um bug, que ele tinha um poder lá dele que ele não tomava golpe elétrico. E aí eu passava com o Baton Pass pro Gengar,
E aí vinha o Gengar. E aí o Gengar tinha o Toxic, que é um golpe de envenenar. Eu envenenava o outro time inteiro, basicamente. Então, tipo, eu ficava forçando o cara a trocar, e enquanto ele ficava trocando, eu envenenava o time dele inteiro. Meu Deus. Impedia o time dele de atacar e tal, todas essas coisas. Que ardiloso. Então, Você tipo, é ardiloso. e aí, tipo, o Tiranitar, o Sneasel e o Houndoom eram os únicos Pokémon de bater de verdade, porrada. Uhum. Eles ficavam lá, tipo, só pra emergências. Ficavam lá guardados. Eu quase nunca usava eles. Gente, que loucura. Então, essas coisas são úteis quando você tá jogando contra outra pessoa. Muito estrategista você devia estar no BBB. Enfim, pessoas que lembram de Pokémon dessa época, corrijam a minha estratégia, porque eu não lembro exatamente, porque faz muitos anos isso, gente. Isso foi em 2001, 2002, sei lá, eu tinha 11, 12 anos. Faz muitos anos. Mas sobre o que eu tava falando de RPG de Pokémon. Primeira vez que eu joguei Pokémon, na verdade, não foi o jogo, porque eu não tinha um Game Boy normal. O lance é que eu e o Pedro, meu grande amigo, fazíamos natação juntos. Uhum. E o Pedro, na época, ele era milionário. Mas assim, ele era muito mais rico que eu. E ele tinha TV a cabo na casa dele. E aí tinha Cartoon Network, que era onde passava Pokémon, o desenho de Pokémon. Porque eu só conseguia assistir na Record com a Eliana. Uhum. Para ser um grande mestre Pokémon, tem que ter coragem e ser muito bom. E a equipe Rocket desafiar. É a musiquinha, é isso? É maravilhosa a música. No final eu canto. E eu assistia na Eliana, mas na Eliana tava super atrasado. E aí no Cartoon já tava mais na frente e tal. E aí a gente, como eu não tinha Game Boy, o Pedro também não tinha, a gente montou um RPG pra gente de Pokémon. Que era, o Pedro mestrava pra mim, me contava o que eu tava fazendo, em qual cidade eu tava e tudo mais. E presta atenção em mim. Eu tô prestando atenção, desculpa. Em qual cidade eu tava. E aí eu ia jogando, e aí eu ia capturando Pokémon e tal. E era um RPG de papel, assim. Só que a gente usava as regras bem parecidas com o do jogo de verdade, mesmo sendo de papel. Ah, é legal. E foi assim que foi a primeira vez que eu joguei Pokémon, foi no RPG. Olha só. E aí estamos aí anos depois ainda jogando. Mas o legal que eu acho do Pokémon Arceus, que eu acho que foi um acerto eles fazerem isso, porque ele é muito mais parecido com o Pokémon GO. Eu não acho. Do que o Sword and Shield, por exemplo. Mais parecido como? Porque o Sword and Shield, ele ainda é muito o formato de tem o pedaço de capturar, mas tem o pedaço de luta. E tem muita luta. E todos os ginásios. Todos os ginásios, todos os encontros com o treinador. Você quer passar no matinho, mas aí tem um treinador que tá na linha e ele te olha e fala, batalha comigo e tal. No Arceus não tem isso. No Arceus não tem isso, tem tipo pouquíssimas batalhas durante o jogo, bem poucas mesmo. E tipo, nem pra capturar o Pokémon mais você precisa batalhar. Que eu achei isso isso sensacional. É legal. Isso é legal. Essa parte então, tipo, eu acho válido. Por isso que eu acho que ele é muito mais parecido com o Pokémon GO, porque ele é muito mais quantidade do que qualidade. É tipo, captura todo mundo que aparecer na sua frente. Você vai ganhar alguma coisa se você capturar. Você precisa capturar. Não é a questão de vou capturar só um Carbonara, por exemplo, para ter na Pokédex. Não, você tem que capturar vários para completar a Pokédex. Para completar os não é necessariamente requests. São tipo missões de cada Pokémon, vai. Tem que capturar a quantidade X, uma outra quantidade X. Ou alimentar tantas vezes. Ou alimentar tantas vezes, ou capturar durante a noite, durante o dia. Isso é legal. Isso realmente é legal. Uma coisa mais de colecionismo mesmo. O que me irrita, já me irritou no outro Pokémon que eu joguei, que foi o Sword and Shield. E eu gostei bastante do Sword and Shield. Não sei se foi porque foi o primeiro de verdade, digamos assim, que eu joguei. Mas de uma forma geral, a opinião das pessoas que já eram experientes na coisa é que é uma grande bosta o jogo, né? Então, é porque há vários jogos Pokémon é uma grande bosta. Entendi. O problema, na verdade, da franquia não é que os jogos são ruins. Eu não acho que os jogos de Pokémon são ruins. O problema é que os Pokéfãs, ou Pokétontos, que somos nós, pessoas como eu que gostam de Pokémon, a gente joga todos.
E são basicamente a mesma coisa. Tipo, a Game Freak, que é a empresa que faz Pokémon, a Game Freak e a Pokémon Company, né? A Nintendo só publica os jogos. Tipo, eles fazem o mesmo jogo, eles atualizam visualmente, botam uma ou outra mecânica, mandam uns designers desenhar uns Pokémon qualquer coisa e tal, mas assim, é basicamente o mesmo jogo desde 1996. Sabe? Nas suas regras, na base e tal. Então, tipo, é bem decepcionante pra alguém que tá sempre jogando, porque, tipo, porra, de novo é a mesma coisa. Sabe? Eles têm a chance de mudar e aí não muda. Então isso é um pouco decepcionante, sabe? E aí o que eu gostei do Arceus é justamente isso. Tipo, ele mudou muita coisa. Tipo, eu estou adorando. Tipo, não ter a estrutura de ginásio, não ter essas coisas, eu estou amando. Entendi. Sabe? Do tipo... Porque, nossa, finalmente uma coisa diferente. Ah, faz sentido. Faz bastante sentido. Entendi. Mas o que me irrita em Pokémon de uma forma geral, nesses dois que eu joguei em particular... Nossa, é tanta história, é tanta coisa para ler. Ai, agora você vai conversar aqui com a fulana. Aí você fica lá 10 minutos apertando o A, né? Porque a fulana não para de falar. E eu só quero ir lá pegar meus Pokémon, sabe? E aí isso... E assim, e o Telo tira sarro da minha cara de várias coisas relacionadas a como eu jogo Pokémon. Mas essa é uma das que ele tira mais sarro. Porque você tem que ler, você tem que entender ali o que está acontecendo. Sim. Porque você precisa completar a história. E para completar a história, você precisa ver o que as pessoas estão pedindo que você faça. Uhum. E eu tô nem aí. Eu vou apertando o A, leio ali rapidinho, pego o que dá para pegar, mas eu não fico me dedicando em entender o que está acontecendo. Eu quero que as pessoas parem de falar comigo. É como na vida real. Então, Pessoas não falem comigo, me deixem só pegar meus Pokémon. eu vou te dar a mesma dica que eu dei pro meu irmão e pra minha irmã sobre ensino médio. Que eles odiavam o ensino médio. Sabe qual que é a melhor forma de fazer o ensino médio acabar? Estudando e não tendo que repetir ano. Porque aí ele acaba. Justo. Entendeu? Então, tipo assim, a melhor forma de você parar de ouvir gente falando é ouvir a pessoa falando pra você fazer exatamente o que ela quer e aí parou. Justo. E aí é muito engraçado porque o Rodrigo é tipo assim, a mulher tá lá explicando. Ah, porque nesse jogo tem uma diferença, né? Em vez de você ter os ginásios, você tem meio que uns lords Pokémon e que você tem que acalmar eles, que eles estão tipo louco do padê, você tem que acalmar eles com uns saquinhos lá, uns pó. Você tá com umas cocaína pra eles acalmar. Uns fluoxetina na cara deles. Ai, que horror. E aí, a menina estava exatamente explicando isso no texto. Ela falando, ó, eu fiz esse palme, você vai mirar no Pokémon e tacar, assim como você faz com as suas Pokébola. E aí, quando o Pokémon ficar tonto, você joga os seus Pokémon, batalha contra ele, e aí, se os seus Pokémon tirarem a vida dele todo, você vai ter uma abertura maior para tacar mais fluoxetina na cara dele. E ela tá explicando isso. E é o Rodrigo olhando pra mim, apertando o A, não olhando pra tela. Ah, tá conversando. Falando, ai, que saco, não tô aguentando mais esse jogo. Aí ele olha pra tela, o que eu tenho que fazer? Ela acabou de explicar. Ela acabou de explicar. Eu entendo você não querer ver muita história. Eu entendo você não querer ver muita história. Mas assim, pelo menos o tutorial básico é importante você ver. Porque senão você não vai saber o que fazer. Ah, eu pergunto pra você. Mas e quando eu não estiver do seu lado? E o Rodrigo, você tem pauso o jogo e espero você voltar. Mentira, você não faz isso. O Rodrigo, você é muito ardiloso. Porque, tipo, quando eu coloquei você no desafio pra jogar o Kentucky Route Zero, enquanto eu estava no sofá, o Rodrigo não dava um passo no jogo sem me perguntar, e agora o que eu tenho que fazer? E agora o que eu tenho que fazer? Quando eu não estava perto, você fez tipo 2 capítulos inteiros sem eu precisar falar absolutamente nada. Isso é verdade. Isso é preguiça de prestar atenção. Ai, eu jogava Street Fighter, era meu jogo preferido. Não tem que pensar em nada, não tem que ler. Eu já tenho que ler e pensar tanta coisa na vida. Não quero fazer isso nos jogos, nos games. Enfim. Aí tem a história do gelo. Porque quando eu tava jogando Sword and Shield, acontecia essas situações em que eu entrava em batalhas e eu não conseguia vencer as batalhas porque eu tava usando o Pokémon errado. Uhum.
E aí, quando o Telo tava do meu lado, eu perguntava pra ele, qual que eu uso aqui? Aí ele falou, vai, pega um de fogo, não sei, pega um de não sei o quê. Aí teve um dia que eu tava, acho que era batalha em ginásio, com líder de ginásio, eu não lembro o que era. Que eu tava tomando uma surra, eu tava tomando um pau e eu não ia conseguir completar. E eu desesperado, qual que eu uso aqui, qual que eu uso aqui? Aí ele, gelo, 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 gelo. Eu, tá, mas qual? Eu não sei qual que é o que. Me fala o nome do Pokémon que eu preciso pegar. Ele, gelo, gelo. Mas é que se você passar em todos os Pokémon, vai estar no tipo dele, Ice. Aí você vai poder usar. E, tipo, eu lá desesperado. você só tem que ler o que tá na tela. Eu só queria um nome. E ele, gelo, gelo, gelo. E eu acho que tinha uma coisa de ser contra o tempo, né? Por isso que a gente tava desesperado. Tinha alguma coisa assim. Pode ser. Era, tipo, era uma decisão que eu tinha que tomar muito rápido. E ele, gelo, gelo, gelo. Mas vamos lá, vamos fazer um quiz Pokémon. Ai, meu Deus. Eu vou falar dois tipos, um tipo atacando outro tipo. E aí você vai ter que me dizer se é super efetivo, se é imune, se é pouco efetivo. Não vou conseguir nesse. Vamos tentar. Eu vou começar simples, eu juro. Tá. Então vamos lá. Água atacando fogo. Água atacando fogo é super efetivo. Ok. Por isso que os bombeiros apagam fogo com água. Exatamente. Elétrico atacando terrestre. Creio que seja pouco efetivo, porque a Terra não é absorve, mas enfim, o fio terra, né? Ele anula a eletricidade, digamos assim. Então, você quase acertou, mas agora falando você acertou. Que é nulo. É nulo? É, golpes elétricos não funcionam em Pokémon terrestre. Olha só. Ok? Golpe terrestre. Ou seja, existe uma lógica. Existe uma lógica. Até a página 2, vou chegar lá. Meu Deus. Terrestre contra voador. Gente, tem metade do rosto de Carbonara aqui na tela. Oi, Fofo. Terrestre contra voador. Terrestre contra voador. Eu imagino que terrestre seja pouco efetivo porque o voador tá lá em cima, então é muito mais fácil ele atacar quem tá embaixo do que quem tá embaixo atacar quem tá em cima. Então, voador é imune a golpe terrestre. E golpe voador é forte contra Pokémon terrestre. Sim. Tem essa lógica. Claro. Né? Agora começa a complicar. Golpe normal. Aí, ó. O que é normal? Normal. Tipo um soco. Um soco é normal. Se o meu soco tiver envolvido de fogo. Não, mas. Ok, mas eu não entendo, por exemplo, Pokémon do tipo normal. O que é normal? Então, eu acho que quando eles imaginaram na primeira geração, eu acho que quando eles colocaram normal, era tipo pra dizer que é um animal comum. Não é um animal mágico daquele mundo. Sabe? Mas tipo, tem vários. Tipo assim, que assim, começou, tinham 15 tipos. Aí entrou. Vamos ver se eu lembro todos. Normal, água, fogo, grama. Inclusive não é planta, é grama. Elétrico, psíquico, venenoso, fantasma, terrestre, pedra, lutador. Aí, ó, lutador. Voador. Lutador, voador. Faz sentido. Agora, por exemplo. Gelo. Menino, não lembro os outros dois. Quantos tipos são? 15. Na primeira geração eram 15. Puta que pariu. Psíquico, eu falei? Falou. Acho que você não falou fada. Fada é novo, é atual. É tipo. Agora, por exemplo. Um Pokémon sombrio contra um Pokémon lutador. O lutador é forte contra sombrio. E qual a lógica por trás? Então, tem uma lógica que eles explicam. Quando tá fogo, terra, grama, terrestre, tudo faz sentido. Sim. Agora coloca, sei lá, sombrio contra gelo, por exemplo. Não tem nenhuma coisa. É porque tem vários tipos que não interagem um com o outro, de forte e fraco, assim. Mas, por exemplo, a lógica do
Sombrio, Lutador e Psíquico, eles meio que usam elas de exemplo nos Pokémons iniciais da 6ª geração. Porque eles são. Porque os Pokémons clássicos, né? Os iniciais, eles são sempre uma tríade de papel. Pedra, papel, tesoura. Que é fogo é forte contra a água, água é forte. Quer dizer, água é forte contra fogo, fogo é forte contra grama, grama é forte contra a água. E aí eles também tinham um segundo tipo que continuava, que era psíquico, que é forte contra lutador, que é forte contra noturno, que é forte contra psíquico. Que a ideia é que o noturno, o Pokémon noturno é um Pokémon tipo sorrateiro, que é da noite, que engana, que mente e tudo mais. De Pokémons Darks, realmente Darks. E psíquico é fazer poderes e tal, magia e tal. E o lutador é tipo porrada mesmo. Então a ideia é que uma pessoa traiçoeira, ela, tipo, sei lá, um assassino, ele mata um mago. O mago é mais forte que um guerreiro de espada, mas o guerreiro de espada vai sempre vencer o assassino. A lógica é uma coisa meio assim. É que você tem que pensar que esses jogos são feitos e pensados por pessoas japonesas. Tem toda uma lógica cultural japonesa. E também acho que tem muito de influência de outros tipos de RPG também, né? De outras... Sim. De outras figuras, de outros... de outros... Como é que é a palavra, meu Deus do céu? De outros ícones, de sim, RPGs, sim. Né? Tipo, por exemplo, quando eles introduziram o tipo fada. Eles basicamente introduziram o tipo fada única e exclusivamente porque o tipo metálico que eles tinham criado antes, porque assim, primeiro eram só 15, aí depois entrou noturno e metálico, na 2ª geração já entrou, e aí depois na 6ª geração, ou 5ª? Sexta. Na 6ª entrou o tipo fada. Porque eles colocaram tipo fada única e exclusivamente porque metálico era muito roubado. Porque assim, metálico tem umas defesas que não fazem sentido. Que é do tipo... Pokémon metálico é resistente a psíquico. Por quê? Não faz o menor sentido. Mas por que eles colocaram isso? Porque lá na 1ª geração você tinha um Kadabra ou uma Jynx. Na verdade, o Pokémon mais assassino da 1ª geração é a Jynx, que ela tem os 2 tipos mais fortes, que é gelo e psíquico. E tem isso, alguns Pokémon têm 2 tipos. Sim. E aí na hora da batalha, como que você, enfim... Isso sempre foi muito complicado pra mim, mas continua. Mas tudo bem. Mas tipo, a Jynx, ela era assassina na 1ª geração. Você matava tudo com ela, porque o psíquico era muito roubado. Então eles adicionaram o metálico e o noturno, e os 2 são resistentes a psíquico. E aí tipo, eles foram meio que colocando várias coisas lógicas em cima de metálico, só que no fim das contas, metálico ficou muito forte. Tipo, muito forte. E aí eles estavam colocar umas coisas pra balancear. E aí colocaram fada, sabe? Tipo... Enfim, tem vários problemas de balanceamento, assim, de Pokémon. Tipo, tem umas coisas muito... Tipo, o pior... Porque tem umas coisas que as pessoas sempre fazem, que é tipo... O melhor tipo atacando é gelo. Os melhores... Gelo. Porque gelo é forte, se eu não me engano, contra 5 tipos de Pokémon. Forte contra... terrestre, voador, inseto, grama e dragão. Tem lógica nenhuma. Alguns tem. E tem o tipo dragão também, tipo... Enfim... E, tipo, o melhor defendendo é metálico. Porque, tipo, metálico tem 5 resistências, sabe? É, tipo, muita coisa. Então tem umas coisas meio desbalanceadas, assim. Mas tem umas coisas que fazem sentido. Mas, assim, sendo bem honesto com você, eu só sei isso porque eu jogo desde a 1ª geração. Sabe? Eu não acho que você, tipo... o Rodrigo é ruim porque ele não lembra. Não. Tanto que esse jogo, o Pokémon Arceus, pela primeira vez, essa tabelinha de ataque e defesa tá no jogo. Pela primeira vez. Ela nunca teve oficialmente dentro do jogo. Faz sentido que esteja, né? Sabe? Vamos encerrar, que a gente ainda precisa pedir comida. Vamos. Eu tenho que cantar a música da Liana. Eu não almocei direito. Eu quero limpar a orelha do Carbonara, que acho que tá muito suja. Vem cá, vovô. Você é um Pokémon de quê, vovô?
de chatura. Você é um Pokémon psíquico? O Carbonara é um Pokémon do tipo chato. Não morde seu pai, cara. Para com isso. Tá. Calma, cara. Amores, bom carnaval pra vocês. Boas férias, moça. Obrigado. Pera, você vai cantar pra terminar o episódio. Ai, o Carbonara tá me batendo. É tipo lutador, que ele fica dando esse... Ele é tipo lutador, boa. Lutador e fogo, porque ele gosta de ficar no solzinho. E velho. Tipo velho. Bom carnaval, boas férias para a Mose. Obrigado. Entre férias aí, sexta-feira. Lembrem-se que estamos ainda no meio de uma pandemia. Bota a mão na consciência, gente. A gente Sim. está no meio de uma pandemia. Não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem. Cuidado então no carnaval, tá? E a gente vai encerrar direto aqui na Twitch também, mas não sem antes de Telo Caetano cantar o tema de Pokémon. Vamos Então, lá. é que tá, não era o tema. O tema é outro. O tema É a música- Esse meu jeito de viver. Tá, Mas essa música é a música que a Eliana fez para Pokémon. só melhora, vamos lá. Exato. Que é: para ser um grande mestre Pokémon, tem que ter coragem e ser muito bom. E a equipe Rocket desafiar. Como é que é? Temos que pegar. Não, calma, pera! Você tá me fazendo esquecer. Eu não lembro tudo, mas tipo assim. A batalha é. Sei lá, a batalha é dura, mas a gente aguenta. Pois eu sei que tem mais de 150. Meu Deus do céu! E a grande batalha vamos começar. Vem aqui comigo. Vem correr perigo. Vem, que a hora vai chegar. Pokémon, Temos que pegar, eu sei. sei. Pegá-los eu tentarei. Vai ser. E tinha. Não dá stop ainda. Eu não dei. Porque tinha uma outra que era sensacional, que era o Poké Rap. Esse eu já te mostrei. Você já me falou a respeito. Então, o Poké Rap era um encerramento de Pokémon, acho que da segunda temporada do anime, que era um rap que cantava o nome dos 150 Pokémons. E eu lembro de pedaços, mas eu não vou arriscar aqui porque eu realmente não lembro tudo, mas eu preciso te mostrar. Mas era tipo: quero ser o melhor e pra isso eu sei, tenho que correr e conseguirei. Electrode. Eu não lembro, eu lembro que começa com Electrode, mas eu não lembro os outros. Mas era muito legal, aí ele vai falar o nome e ele por fala o nome nome. de todos. E aí, como eles. Foi do jeito muito inteligente que eles fizeram pra época, né? Que era, o anime passava. Que essa música foi só nos Estados Unidos, não existia no Japão. E o anime passava todo dia da semana, né? Porque a gente nunca passou desenho aqui igual passa no Japão, que é uma vez por semana. Nos Estados Unidos passava de segunda a sexta. Aqui também. E aí eles dividiram a música em 5 pedaços. Ela tem 5 pedaços de exatamente a mesma duração. Então, no final do episódio de segunda-feira, tocava a primeira parte, de terça a segunda, e assim ia. E aí você tinha que fazer aquelas coisas de gravar na fita VHS pra encaixar os pedaços pra ter a música inteira. Porque na época não tinha Spotify, né? Era uma época antiga. A dura vida do Pokéfan em 2002. Desculpa, gente. A gente passou o episódio inteiro tossindo na cara de vocês. Então tá, canta mais um pouquinho pra gente encerrar o episódio. Pokémon, temos que pegar. Eu sei. Pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção. Pokémon, temos que pegar. Digimon,